estúdio, vamos receber o segundo promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Social da capital, João Geraldo Barbosa. Ele vai falar sobre a proteção ao Centro Histórico de João Pessoa. Promotor, vamos começar a entrevista falando sobre a importância da capital paraibana do ponto de vista histórico. A capital paraibana, como todas as demais capitais, como todos os municípios do Brasil, cada um dentro dos seus limites e da sua própria história tem uma importância ímpar para a globalização da história do Brasil. A nossa Paraíba, em especial nossa João Pessoa, certo? A questão do aspecto histórico dela é de grande valia, porque ela é rica, tem uma história rica, o município de João Pessoa. E nós temos aqui exemplos como o Hotel Globo, certo? Que faz a história de João Pessoa, conta essa história durante muito tempo, de uma contemporaneidade que vem de vários e inúmeros ex-presidentes da República que se hospedaram lá, e que inclusive, aproveitando, pontuando esse aspecto, é um local, certo, que quase deixa de existir porque ficou abandonado por um tempo, mas que em virtude de uma ação civil pública que nós ingressamos no judiciário e por força de uma tutela antecipada obtida nesta ação civil pública, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que estava com a concessão de uso desse bem público, mais de propriedade do Estado, foi obrigada a fazer a recuperação e nós temos hoje aí aquela beleza que sempre foi, que durante um tempo deixou de ser pelo abandono que aconteceu, mas que hoje está aí, certo? De uma forma esplendorosa, que contemplando e fazendo testemunhar para todos que passam aqui por João Pessoa, certo? Um pedaço da história da Paraíba. E a questão do patrimônio histórico, da importância aqui de João Pessoa, dele como um todo, é porque conta a história de gerações para gerações, encanta os turistas que vêm aqui. Eu também sou promotor de defesa do patrimônio turístico, certo? E faz questão não só da questão histórica, é a questão cultural, certo? Porque registra uma série de episódios, uma série de eventos, uma série de situações vivenciadas na nossa história, certo? Então tem uma grande importância no cenário paraibano. Nós temos aí a história de João Pessoa, o próprio nome, certo? Nós temos aí a Avenida Epitácio Pessoa, com o nome de um grande homem, e inclusive falar em rua, a minha preocupação é a questão do patrimônio histórico. Hoje eu venho sugerindo à Prefeitura que se utilize de um novo tipo de identificação de ruas com placas que identifique a biografia e a fotografia do autor homenageado daquela rua, certo? Que tenha memória histórica e cultural. Porque às vezes vem um turista aqui em João Pessoa e não sabe quem é Epitácio Pessoa, certo? Não sabe quem é João Pessoa. Você tem a Praça João Pessoa, você tem a Avenida Epitácio Pessoa, tem a Avenida Princesa Isabel e você, de repente, não sabe, certo? Que está vindo de fora alguns detalhes. Talvez a Princesa Isabel, que é um personagem histórico, né, renomado, que dificilmente quase ninguém conhece, mas tem outros locais que não têm essa identificação. E é um ponto que a gente vem batalhando junto à Prefeitura para ver se consegue. Seria uma inovação, mas que seria muito bem-vinda. Quais são as ações da Promotoria de Defesa do Patrimônio Social que o senhor destaca na área do patrimônio histórico? Nós hoje somos autores, a segunda Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da capital, que eu estou na titularidade. Nós temos ingressado com inúmeras ações para a recuperação desses casarios antigos que têm valor histórico e cultural. E ingressamos muitas delas no polo passivo, constando no polo passivo, ou seja, contra o Estado e o IFAEP, certo? Mas já conseguimos, que eu acho que é um grande avanço, que é exatamente que o próprio IFAEP tenha se conscientizado de que isso é uma ação deles. Na hora em que, em vez deles estarem no polo passivo, como estão em muitas das ações, pela omissão de que por muito tempo não fizeram o que tinham de fazer, hoje eles passaram a ser autores de várias ações, desde que a doutora Cassandra assumiu, certo? Está fazendo um bom trabalho à frente do IFAEP. Certo? E em conversa que nós tivemos, assim que ela assumiu, ela reconheceu que realmente esse era o papel do IFAEP. Então, hoje, além dessas ações que nós ingressamos, nós temos essa conquista de que o IFAEP assume a sua posição, estando ingressando
com essas ações. Estamos vigilantes quando acontece ou ficamos sabendo por outra forma, certo? Alguma coisa que possa afetar esse patrimônio histórico e cultural, aí nós instauramos as medidas competentes que vão desde a administrativa, né? Desde a notícia de fato ao procedimento preparatório e o inquérito civil público, para que, se não resolver de uma forma administrativa e conciliatória, ingressar com a judicialização através da ação civil pública. Promotor, em 2015, a Câmara Municipal de João Pessoa mudou a nomenclatura de um trecho da Avenida Princesa Isabel de forma irregular. Como isso aconteceu e por que essa mudança foi considerada tão irregular? Olha, inicialmente, eu acabei de falar que nós tomamos medidas, esse aqui foi exatamente o inquérito civil público número 16 de 2016, que a gente instaurou, porque a Avenida Princesa Isabel, ela tem uma história, e eu vou falar um pouco aqui para vocês, mas ela passou a ser denominada Dr. Leonardo Lívio Ângelo Paulino, certo? O doutor Leonardo Lívio Ângelo Paulino foi secretário do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado da Paraíba. E veio a falecer, lamentavelmente, em virtude de um acidente que muitos ouviram falar aqui. Se tratava de um servidor do Judiciário Eleitoral, muito competente, uma pessoa reconhecidamente muito boa. E ele recebeu essa homenagem numa mudança através de um projeto do nome da Avenida Princesa Isabel, de parte dela. Quer dizer, uma situação esdrúxula que não é tida como regular, certo? E não se vislumbra uma legalidade da forma que foi feita, porque, na verdade, fizeram atendendo uma solicitação da família e parece que procuraram saber se não incomodava alguns moradores da área que concordavam com a mudança, mas, quer dizer, nada balizado sobre algum patamar de quem entendesse de história e de cultura e da legalidade dessa mudança em parte. Então, o que é que acontece? Nada foi feito naturalmente de má fé e o doutor Leonardo merece todas as homenagens só em ser um grande cidadão e ter sido um grande funcionário do servidor. Mas essa homenagem poderia ser feita de outra forma, não se vindo como uma ofensa a quem já foi homenageado justamente há muitos anos atrás e que tem uma história, se não igual, assim, de maior vulto, né, que realmente isso aí é reconhecido, certo? Que é a senhora Isabel Cristina Leopoldina, que é a nossa princesa Isabel conhecida, que foi autora da Lei do Ventre Livre, em 1871, e 17 anos depois, em 1888, no dia 13 de maio, certo? Veio ser exatamente a autora que assinou a Lei Áurea, que deu a libertação dessa mancha que nós temos na nossa história, que é a libertação de todos os escravos, que a escravidão é o que eu chamo da grande mancha que tivemos na nossa história. Mas que hoje, graças a Deus, nós estamos livres dessa escravidão, certo? A história registra a homenagem dela aqui em João Pessoa por esses atos reconhecidos de história e de cultura e que não poderia ficar sem ser revisto e repensado. Então, eu instaurei esse inquérito e, através da instauração desse inquérito, até antes eu quero registrar, antes da instauração desse inquérito, eu me comuniquei com a doutora Cassandra, diretora executiva do IFAEP, e ela se prontificou pelo próprio IFAEP já a fazer algumas gestões, eu lembrando que já era obrigação do próprio IFAEP. E ela me manda, assim que eu instauro o inquérito, ela me manda um ofício que tinha solicitado também da Câmara dos Vereadores, certo? Um projeto que viesse a mudar, a retornar o nome da Avenida Princesa Isabel ao nome que era exatamente da homenageada. Então, nesse interregno, eu também instaurei um inquérito civil público para apurar se o IFAEP estava tomando providências, se a Câmara ia tomar e, se fosse o caso, eu ingressar com ação competente, certo? Contanto que a regularidade voltasse a reinar juntamente com a Princesa Isabel na avenida do centro da cidade. Então, o que é que acontece? Eu instaurei esse inquérito no dia 17 de outubro, no dia 6 de dezembro, eu fiz uma audiência onde se fizeram presente todas as partes, inclusive o procurador da Câmara dos Vereadores. E nesta audiência eu dei o prazo tanto à Procuradoria do município como à Procuradoria da Câmara dos Vereadores, que representava o presidente da Câmara, o prazo de 10 dias para que
dissesse as medidas administrativas que tomaram ou iriam ser tomadas ou judiciais para resolver a situação, sob pena de ter que entrar com as ações necessárias por parte do Ministério Público. Veio o recesso forense. Logo em seguida ao recesso forense, eu recebi uma informação por escrito, através de ofício, do Dr. Adelmar Azevedo Regis, procurador-geral do município, certo? Primeiro do Dr. Marcos Vinícius Salles Nobre, presidente da Câmara dos Vereadores, informando que no próprio dia 6 de dezembro, logo após a audiência, foi submetido o projeto à votação e que foi aprovado um novo projeto revogando, certo, a modificação que tinha sido feita na nomenclatura da Avenida Princesa Isabel. E, em seguida, certo, veio uma informação do Dr. Adelmar Azevedo Regis, procurador do município, também através de ofício, informando da publicação no Diário Oficial do dia 15 a 21 de janeiro de 2017, onde tem a publicação, que eu vou ler aqui para ficar bem claro, para quem não estiver ouvindo, da Lei Ordinária 13.358, de 20 de janeiro de 2017, onde diz: revoga a Lei 13.154, de 30 de dezembro de 2015, que denomina de Dr. Leonardo Lívio Ângelo Paulino um trecho da Avenida Princesa Isabel e da outras providências. O prefeito diz aqui, no artigo 1º, fica revogada a Lei 13.154, de 30 de dezembro de 2015, que denomina Dr. Leonardo Lívio Ângelo Paulino um trecho da Avenida Princesa Isabel e da outras providências. Eu gostaria de pontuar aqui a grande importância e necessidade dessa correção, e que fica aqui o reconhecimento do Ministério Público para a Câmara dos Vereadores, através da acessibilidade de seu novo presidente, certo? E também do prefeito municipal, e não ter tripudiado em momento algum de acatar e fazer logo essa sanção dessa lei e dar por resolvida a situação. Nós precisamos saber que, além da importância da questão da Avenida Princesa Isabel homenagear um grande vulto da história e da cultura brasileira e paraibana, que aqui nós tivemos também influência da questão da escravidão, temos história também, mas, sobretudo, porque é uma coisa que funciona com uma irregularidade inconcebível, certo? Ao ponto de só partir para pensar que tem implicações patrimoniais, certo? Tudo que é feito, calçamento, sinalização de uma rua, são feitas através de licitações que são compradas para aquela avenida. De repente se muda o nome da avenida num trecho. Isso dificulta a questão de mobilidade quando vai fazer sinalização. Isso dificulta a questão de identificação pelas pessoas. Como se colocar um sistema nacional, o CEP, vai se ter numa rua 2 CEPs diferentes, quer dizer, são situações que tem que se pensar antes de se cometer equívocos como esse. Mas é como eu costumo dizer, são equívocos passados que não devem ficar na história, devem ser lembrados para não serem repetidos. E que também o fato de não ter mais nesta rua a homenagem ao Dr. Leonardo não quer dizer que ele não possa ser homenageado em outros logradouros. Tem tantos logradouros por aí, inconcebivelmente chamados de rua projetadas, né? E que isso, com certeza, a Prefeitura deve ter acessibilidade. Fica aqui também um esclarecimento para a família, certo? Que esse resgate histórico e cultural não vai de encontro a nenhum sentimento da homenagem merecida ao Dr. Leonardo, mas que também não pode se vir como uma revogação aquilo que um dia foi também prestado e que se viu de homenagem, que serve de homenagem à Princesa Isabel. Além do que as pessoas reclamavam, houve um grito quase que unânime a Bragete reclamou, o jornalista Dr. Tinaldo, historiador José Otávio, grandes jornalistas daqui, Cândido Nobre, toda a imprensa, certo, registrou isso e reclamou. Então, nós fizemos o que tínhamos de fazer. Hoje eu estou com esse inquérito aqui para arquivar, certo? Aliás, já está determinado o arquivamento dele, pela resolutividade que teve, sem a necessidade de qualquer judicialização, o que é outro motivo, certo, de registro aqui, porque quando o Poder Público fala que o Ministério Público judicializa, ou seja, que está sempre entrando com ação, ele diz de uma maneira inconsequente e num discurso errôneo, porque o Ministério Público só judicializa quando o Poder Executivo
foi omisso em alguma das suas atribuições e não resolveu-as administrativamente, e quando está na fase do inquérito como esse, não resolveu de forma conciliatória, obrigando com que a judicialização seja a única via de caminho para se resgatar aquilo que é interesse público e direito da coletividade. Promotor, muito obrigada pela entrevista. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.